E o Vasco, se passar do Independiente del Valle do Equador, confronto que já era conhecido, vai pegar outro equatoriano, ou Muxuquiruna, o melhor time da fase de grupo, Muxuquiruna, é isso mesmo. No sábado, o Vasco perdeu pro Bragantino, agora falando de Brasileirão, bora ver como foi? Jogo em São Januário, cara. Guilherme Lopes, 1-0 Bragantino, e olha o gol do Isidro Pita. Ah, mata na caixa, não deixa cair. 2-0 Bragantino. Roda aí. Logo aos 2 minutos, um banho de água fria. Após cobrança de escanteio, Guilherme abriu o placar. O Vasco tentou responder com o Ryan, mas a bola saiu fraquinha. O camisa 77 ainda teve mais uma chance e Cleiton fez a defesa, para desespero de Fernando Diniz. E aí, Pita fez belo domínio e encheu o pé para marcar o segundo. João Vitor teve a chance, mas Cleiton espalmou. Verratti tentou de cabeça e mandou por cima. O Pirata tentou de novo, mas errou na pontaria e perdeu a paciência. O Bragantino ainda teve a chance de fazer o terceiro após falha da defesa, mas ficou por isso mesmo. Final, Vasco 0, Bragantino 2. Mereceu perder? Sim. Ah, Pedrosa, não acredito. Mas talvez poderia ser um pouco melhor do que foi. Sim. Tá? Eu acho que é o seguinte, primeiro a gente tem que lembrar que o Red Bull Bragantino tem 23 pontos no campeonato, tá a 1 do líder Flamengo e não é à toa. O Bragantino faz jogo duro com todo mundo em qualquer lugar. É uma equipe extremamente organizada pelo Seabra, que faz um trabalho há mais tempo do que o Diniz, que tem jogadores que inclusive entendem o que o futebol atual pede, um time físico, entregue, que consegue também, naquele momento, ter jogadores jovens e que estão desempenhando. O John é um exemplo disso. O próprio Isidro Pita, que foi uma baita contratação do Red Bull Bragantino, conseguiu também aparecer para poder ser importante. É uma equipe coletivamente mais forte do que a do Vasco. Tá brigando desde o início ali em cima. Eu não tenho dúvida sobre isso. Só que se a gente for olhar o enredo do jogo, o jogo é muito condicionado pelo gol que acontece logo no primeiro momento, que é a falha do sistema defensivo inteiro, mas principalmente do Lucas Piton, que é um jogador que eu já falei aqui diversas vezes, que eu gosto muito, mas que nessa temporada, defensivamente principalmente, tem falhado constantemente. E no segundo gol do Red Bull Bragantino, que foi logo cedo também no primeiro tempo, o João Vitor ficou olhando o Isidro Pita dominar a bola perto da pequena área e naquele momento ele bota a bola no peito e chega batendo. 2-0. O Vasco depois teve uma chance com o Ryan, essa aí do Nuno. Ele tem uma chance com o Verratti. Ele tem outra oportunidade com o Verratti também, num gol que o Verratti não perde. Então, o Vasco, se você for olhar os números, finalizou 20 vezes. Teve, 3 oportunidades de gol. Poderia ter empatado a partida. Só que quando acontece o gol inicialmente, é aquele velho problema que a gente já falou aqui. É uma equipe que se desmorona, que não tem um mental muito forte para conseguir lidar com as adversidades da partida. Mas se você for falar em atuação, Fernanda, o Vasco não fez um jogo horroroso. O Vasco não fez um jogo ruim. O Vasco fez um jogo que, infelizmente, teve o seu resultado condicionado logo no início da partida por erros individuais do João Vitor e do Lucas Piton, coisa que acontece desde o início do Campeonato Brasileiro e, coletivamente, o time não estava num bom dia em pontaria. Então, quando você me pergunta, mereceu perder? Claro que mereceu perder. Senão eu vou estar tirando o mérito do Red Bull Bragantino. Claro. Mas o Vasco não jogou mal o suficiente para, por exemplo, ser considerado uma derrota cachapante ou algo do tipo. É muito mais preocupante pela situação na tabela do que do desempenho em si. Eu já quero saber os detalhes do que poderia ter sido retocado. Quais foram os grandes problemas do Vasco? Mas antes eu falo com você, Veni. Vai ser importante essa parada aí pro Mundial, pro Fernando Diniz fazer grandes ajustes, né? Porque ele conseguiu chegar e resolver vários problemas e colocar até o Vasco ainda vivo, respirando dentro da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E vai ter um mês de parada para conseguir treinar esse time, que é o que ele mais precisa. Parou. PHD, um beijo para você. Tá vacinando ele de novo, que tá precisando. Sabe o que tem ali dentro da vacina ali, da seringa? Energético, aquele energético. É a segunda dose da vacina. Aquele que dá. Ai, Vini, agora que eu entendi. Agora, se você parar e analisar na tabela, o Vasco chegou a 7 derrotas. Mesmo número de derrotas do Sport, por exemplo, que é o pior time do Campeonato Brasileiro. Esses números preocupam, mas a parada vem num bom momento. Inclusive, o presidente Pedrinho sempre menciona isso, né? Que ele aposta muito nessa parada para o Super Mundial, para o Fernando Diniz conseguir encaixar a equipe. Mas para ele encaixar a equipe, eu acho que a diretoria também precisa ajudá-lo.
E quando eu falo isso, é questão de reforços. Porque o Fernando Diniz, com certeza, ele pede reforço para a diretoria vascaína. Porque esse elenco aí, ele não vai conseguir extrair muito mais do que isso. Ele já ajustou muito a equipe. Óbvio, piorar também não dava, pelo que o Vasco se encontrava. Mas a gente consegue perceber, sim, o Fernando Diniz já dando uma organização tática. E eu concordo com o Pedrosa, esse jogo aí não foi uma derrota daquela para o torcedor ficar super preocupado. Óbvio, você perder em casa, né, no São Januário, não é nada legal. É a primeira isso do ano, não é normal. É, a primeira do Campeonato Brasileiro. Do ano também. Mas você perder para o Red Bull Bragantino, no momento que o Red Bull Bragantino vive hoje, e se assusta quem não assiste aos jogos. Porque o Red Bull Bragantino é uma equipe muito bem treinada, uma equipe jovem e que vai dar muito trabalho a muito time grande aí no Campeonato Brasileiro. Então não é uma derrota para o torcedor ficar desesperado, mas essa parada vem num bom momento para o técnico Fernando Diniz. Não é terra arrasada. O que você viu que você poderia ajustar ali no Vasco, Pedrosa? Pontaria, Fernanda. Primeiro, pontaria, porque, como eu falei aqui, teve um lance do João Vitor, teve um lance do Verratti, teve um lance do Ryan. O próprio Verratti, que não costuma perder os gols, perdeu gols que ele é um cara que é o artilheiro do Brasil e não é à toa. Mas, assim, principalmente a pontaria, e novamente eu vou falar, se não tá no momento de dar uma chacoalhada em alguns jogadores que estão na equipe, tá no momento de colocar eles no banco. Tá no momento de descansar alguns jogadores. Nem falo isso do Lucas Piton ou do João Vitor especificamente. Mas, cara, você tem que dar uma amostra do seguinte, cara, não dá pra você continuar jogando, falhando e jogando. Que é o que aconteceu com o Hugo Moura, é o que tem acontecido com o Piton. Piton tem feito boas partidas ofensivamente, mas está sempre na cena do crime. Na cena do crime está o Lucas Piton. Isso é muito ruim para o atleta, entendeu? É verdade, ele está sempre na cena do crime. O João Vitor é outro, fez uma partidaça contra o Melgar. Aí, novamente, um jogo depois, está na cena do crime. Então, é muito complicado para o torcedor acreditar, mesmo que o trabalho coletivamente esteja sendo bem feito, como eu até acho que foi feito em algum momento dentro dessa partida, vai estar sempre esbarrando nas falhas individuais. E aí eu concordo com o Venê. Tem que olhar esse elenco e trazer reforços. Se o Vasco não trouxer pelo menos 4, 5 reforços para o time titular do Vasco da Gama na parada, não vai ter trabalho de Fernando Diniz que dê jeito nessa equipe. Acho que da mesma forma que ele recuperou ou melhorou o Ryan, potencializou o Ryan, ele tem que recuperar o futebol do Piton, porque esse jogador faz muita falta. Porque vive um momento ruim com a camisa do Vasco, talvez seja o pior momento dele com a camisa do Vasco. E se ele voltar a performar da forma que ele performa, vai ajudar demais. O Vasco, se ele passar do playoff, né, vai pegar o Mushuki Runa, do Equador. Tá aqui, esses são os caminhos da Sul-Americana. O Fluminense está ali embaixo. Aqui tá o Flu, do lado esquerdo aqui do canto da tela. Fluminense pega o Bahia ou o América de Cali. Muito bem. Ô, Pedrosa, difícil os dois confrontos pro Flu, né? Eu acho que o Bahia é muito mais difícil do que o América de Cali. Eu acho que o Bahia vai, inclusive, na minha visão, passar de fase. E o Fluminense, infelizmente, já vai pegar uma pedreira nas oitavas de final. Porque se a gente for olhar a tabela, o Fluminense, se eu não me engano, vai decidir todos os jogos no Maracanã até a semifinal. Então, isso é muito importante. A gente sabe como é que o Maracanã e o Fluminense se dão muito bem nessa competição sul-americana. Claro que foi campeão da Libertadores assim, mas o Fluminense é muito forte no Maracanã. Então, o pior cenário possível, na minha visão, aconteceu, que é logo pegar um Bahia que vem de uma Libertadores que não se classificou por um detalhe, que é uma equipe que tem grandes jogadores logo no início. E o Vasco, pra mim, o Independente Del Valle é mais difícil do que o Mushuki Runa. O Mushuki Runa, inclusive, estava no grupo do Cruzeiro, é uma equipe que fez uma campanha meio surpreendente, digamos assim, mas o Independente Del Valle, se o Vasco conseguir passar do Independente, eu acho que chega num confronto contra o Mushuki Runa até como favorito. Ô, Venê Casagrande, e o Vasco tá aqui, eu falei que o Fluminense estava do lado esquerdo da tabela, o Vasco está do lado direito, ou seja, eles só poderão se encontrar na final do campeonato. Exato. Antes disso, não, Venê Casagrande. Pois é, mas e não tem nenhum brasileiro aqui desse lado de cá, só o Vasco. Mas o Fluminense não teve muita sorte no sorteio, né? Você não tem achou, jeito. Venê? Vai pegar o time mais forte, na minha opinião, que é o Bahia. O Bahia não passou lá na Libertadores, assim, óbvio. Pegou o grupo da morte, não? Pegou o grupo da morte, um grupo extremamente difícil, mas o Bahia vem jogando bom futebol. Mas é o tipo de confronto também é o seguinte, se o Fluminense passa pelo Bahia, chega muito forte pro próximo confronto. Tal como o Vasco da Gama, tá? Se passar pelo Independente Del Valle, chega muito forte para pegar o adversário. Então, assim, não tem jeito. É aquilo, você tem que encarar o problema. Não adianta. Só para resumir até, Venê, olha os nomes que estão aí. O clube brasileiro que não prioriza a Copa Sul-Americana, ele tá errado. Muito errado. Ele tá muito errado, não é pouco não. Porque é claro que é muito mais fácil
ganhar a Copa Sul-Americana do que até a Copa do Brasil. Eu falei que não, tem um mineiro aqui, tá, gente? Tem um mineiro por aqui, ó. Não vai pegar carioca. Ele vai pro playoff aqui igual o Vasco, né? Igual o Bahia também. Eu confesso que eu esperava muito mais dos clubes brasileiros na Copa Sul-Americana. Tem o Grêmio de cá. Do nosso Vasco da Gama, que infelizmente recebeu o Bragantino em São Januário e tomou-lhe uma lapada. Dorel, você esteve lá, né? Assim, gol com 5 segundos quase do jogo. Relâmpago, né? O gol mais rápido do Campeonato Brasileiro até aqui, que já deu uma pressionada no Vasco. A gente sabe que o Vasco ainda está no início de trabalho, vai oscilar. E esse gol logo no início pesou um pouco. Apesar disso, o Vasco teve no primeiro tempo chances para empatar o jogo. Teve um lance que o Ryan invade a área, acaba chutando em cima do Cleiton. É até essa bola aí, ó. Ele pega a bola, chuta em cima do Cleiton. Depois tem um cabeceio do Verratti, que ele não costuma errar. Ele erra, acaba cabeceando para baixo. Enfim, teve lances para empatar o jogo. E acabou tomando o segundo, um belíssimo gol do Pita. Belíssimo Pita, gol. aí, ó, esse gol aí. Ele domina no peito e de primeira, sem deixar cair no canto, sem chance pro Léo Jardim. A gente sabia que seria um jogo difícil pro Vasco. O Bragantino não tá na terceira posição, no momento brigando por título à toa. Mas Vasco jogando em casa, não havia perdido ainda esse ano. A gente esperava pelo menos que o Vasco talvez fosse arrancar um empate ou até uma vitória que pudesse dar moral. De qualquer forma, não achei uma partida terrível do Vasco. Poderia ter empatado até com o João Vitor também. Não achei uma partida terrível. Mas o Bragantino foi muito mais eficiente. Fez o gol logo no início, teve tranquilidade, depois contou com o oportunismo do Pita para fazer o segundo. E o Vasco, quando chegou na cara do gol, não conseguiu botar a bola para dentro. Efetividade. Esse foi o grande problema do Vasco. Inclusive, o Fernando Diniz fala isso na entrevista coletiva, mas agora é descansar. Agora é bom esse tempo para o Diniz usar para poder trabalhar. E quando o Vasco voltar dessa parada, eu tenho certeza que vai voltar muito melhor. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Lá no último sábado, em São Januário, 15 mil torcedores viram 2 para o Bragantino, 0 para o Vasco. Até na transmissão que eu narrei no sábado, eu falava com o Gabriel Farias, lá em São Januário, que assim, o Bragantino não era um time bananada não, né? Brigando por liderança. Eu sei que muita gente ainda tem na cabeça o que aconteceu, por exemplo, no último ano, o Bragantino brigando para não cair, mas esse ano os caras vieram para, né, buscar o resultado e conseguiram vencer o Vasco em São Januário. 2 gols fáceis, bobos e fáceis de serem evitados. Não sou eu que digo isso, não é opinião minha. Quem analisa isso é o técnico Fernando Diniz. O que prejudicou demais a partida, nós tomamos 2 gols, mas extremamente fáceis de serem evitados. Uma bola parada, que a gente treinou muito. Os caras tiveram 2 ou 3 escanteios e conseguiram fazer um gol na gente. Uma bola raspada de primeiro pau. Com 2 minutos de jogo, um lateral nosso, que a gente entregou, e terminou no escanteio do lado oposto. Que é uma coisa que também a gente tinha alertado. Que eles acabam, quando eles pegam a bola, eles tiram a bola de um corredor e botam no outro. E um segundo gol mais fácil de ser evitado. Uma área, 2 caras para marcar na área, a gente conseguiu não marcar. E deixou o jogador finalizar. E de maneira geral o time não jogou mal com a bola. Não jogou mal. Finalizou 20 vezes, o Bragantino finalizou 4 vezes. A gente não teve efetividade, a gente teve chances claras para fazer o gol e não fez o gol. Então tá aí a análise do Fernando Diniz. O Vasco chegou à 7ª derrota em 11 jogos, igual a Juventude e Santos, e só perde para o Sport, que tem 8, lanterna do campeonato. Então o Vasco tem 7 derrotas em 11 jogos nesse brasileiro. 15º colocado com 10 pontos, assim como Vitória e Fortaleza, que abre o Z4. Deu sorte que todo mundo dali perdeu, menos o Vitória. O Vitória empatou com o Corinthians, de resto, todo mundo do São Paulo, que é o 13º para baixo, perdeu no campeonato. Agora pausa para a data FIFA, volta a campo dia 12 em São Paulo, contra o Tricolor Paulista, contra o São Paulo, no Morumbi, antes da pausa para o Mundial. A gente vai seguir, é claro, acompanhando o Vasco nesse período, Azevedo. Pois é, vamos conseguir acompanhando o Vasco nesse período. Fernando Diniz, na coletiva, disse que o Vasco jogou bem. Concorda com ele, Gabriel? Eu discordo um pouquinho. Não acho que tenha sido uma atuação péssima. O Vasco até produziu algumas situações. O Vasco até conseguiu se aproximar do gol em determinados momentos. O Verratti não esteve na noite mais inspirado nas bolas aéreas. O Bragantino foi muito mais efetivo nas chances que teve. Mas eu não consigo dizer que foi uma boa atuação, não. Porque eu preciso levar em consideração que o Vasco sofreu 2 gols em bobeadas defensivas. O Vasco não teve, como eu falei, um bom aproveitamento nas finalizações. E o Vasco apresentou um velho problema de sempre, né? O segundo tempo vai andando e o Vasco vai se desfazendo fisicamente. E aí as substituições não serviram assim para acrescentar um ganho tão grande para a equipe cruzmaltina. E aí o que a gente viu no fim das contas foi o Vasco perdendo o jogo. Então nesse somatório todo eu classifico como uma atuação ruim. Não foi das piores, mas foi ruim sim a atuação em São Januário. Cara, é incrível como o Vasco, ele
em algum momento, ele dá uma esperança ao seu torcedor e depois tem uma queda de rendimento absurda, né? E eu venho dizendo isso aqui, cara. Não adianta amanhã, se os resultados não acontecerem, culpar Fernando Diniz. Ah, não. Ainda mais nesse primeiro momento, né, Azevedo? Que é o momento em que ele tá começando o trabalho. Depois da pausa da Copa do Mundo, com o Vasco reforçado e treinando um pouco mais com o Diniz, a gente pode até cobrar um desempenho melhor. Nesse instante, seria natural oscilar. E aí, é muito comum você vencer um Fortaleza, como o Vasco venceu, já que o Fortaleza veio numa fase ruim e o Vasco conseguiu se impor com uma boa atuação. É natural você vencer o Melgar, que é um time bem inferior ao Vasco. E é natural você acabar sendo derrotado para o Fluminense, que é um time mais ajeitado com mais opções. É natural você ser derrotado pelo Bragantino, que está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, disputando liderança. Ao final da noite de sábado, o líder era o Bragantino, com a vitória sobre o Vasco. Depois, com os resultados da rodada, a equipe de Bragança caiu de posição. Então falamos de um time ali que está num momento bem melhor que o do Vasco e bem mais organizado do que o Vasco. Não é nenhuma anormalidade o Vasco perder para o Bragantino, por mais que tenha sido um jogo em São Januário. Nesses primeiros jogos do Diniz, Azevedo, antes da pausa para a Copa do Mundo, qualquer vitória era lucro. E o Diniz conseguiu algumas, avançou na Sul-Americana para o playoff, conseguiu a vitória contra o Fortaleza pelo Brasileiro. É entender que essa oscilação, pelo menos num primeiro momento, é natural. Se é Vasco, tá na colina.